Depois. Saquete. O Bolsonaro ao vivo. O Bolsonaro também. Tá tudo, né, tem? E agora o doutor Vicente ali. Agora, sentinho aí, né? Beleza. Tranquilo. Vamos esperar a pessoa entrar. Só Botar em cima. aqui pra... Deixa na crise aí. Já tá ao vivo já? Já. Perfeito. Tranquilo. Iniciar aqui se organizar aqui para começar a live. Pessoal, agora iniciando, 7h03. Tomar um pouco de água para iniciar a live aqui, falando a respeito do desenvolvimento das crianças. O pessoal está começando a entrar agora na live. Falar hoje um pouco principalmente do desenvolvimento neuropsicomotor das crianças. Essa é uma etapa muito importante, é uma etapa a qual as crianças é um período, né? Esse período do crescimento e desenvolvimento das crianças, quando nascem, esse acompanhamento do pediatra, esse acompanhamento dos pais, dos cuidadores, que para identificar se as crianças elas estão se desenvolvendo dentro da normalidade, se elas não têm nenhuma dificuldade, se podem apresentar algum problema nesse desenvolvimento. Nós nos baseamos em alguns dados que são importantes para que a gente possa identificar possíveis atrasos, né, ou comprometimentos desse desenvolvimento neuropsicomotor. O pessoal entrando aqui, o Rafael entrando, a Bia entrando, a Claudete, a Tati, a Bebete, a Ione. Bacana, pessoal. Vamos lá, pessoal, vamos entrar. Vamos interagir, vamos conversar. A gente está aqui para tirar dúvidas, para esclarecer dúvidas. Essas dúvidas elas são importantes serem esclarecidas, porque muitas vezes são detalhes que podem identificar, né, possíveis problemas ou até tirar um peso da consciência, né? Muitas vezes a gente fica com uma situação que alguém fala alguma coisa, o meu filho ele começou a andar com 10 meses, e você tem uma criança que está com 1 ano, né? Você tem um neto, um sobrinho, um afilhado, um irmão que está com 1 ano e ainda não está caminhando, e o fato de uma vizinha sua falar que o dela com 10 meses já anda, né? Num tom às vezes de dizendo que o teu está com problema ou pode ter algum problema, isso gera uma certa frustração. Então é importante esse acompanhamento com o pediatra para que a gente possa identificar possíveis atrasos nesse desenvolvimento. Uma das coisas muito importantes quando o bebê nasce, né, o papel do pediatra ele já se inicia muitas vezes antes mesmo do nascimento. Nós pediatras iniciamos o acompanhamento já desde o pré-natal, tá? Embora o pré-natal ele possa ser feito com um clínico, né, ou com um obstetra, um clínico principalmente nos postos de saúde, ou com um gineco-obstetra, né, nos consultórios, tanto na saúde pública quanto na saúde privada. E nesse pré-natal vai ter os cuidados tanto com o feto, tanto com a mãe, né? O binômio mãe-feto ele é importante nesse contexto, né? O obstetra ele vai cuidar de ambos, né? Porque tanto a saúde do feto pode comprometer a saúde materna e vice-versa. Então, a partir do pré-natal, né, nós começamos já a identificar se o bebê ele está crescendo, né? Está ganhando peso, se ele está crescendo, se tem alguma alteração, principalmente no exame clínico, né? Às vezes, se uma mãe está com 20 semanas de gestação e ela tem um abdômen muito estendido, uma altura do fundo uterino muito grande, isso pode indicar que tem algum comprometimento. Então, ali já no pré-natal, nós já começamos a identificar possíveis
transtornos, possíveis distúrbios, possíveis malformações congênitas ou problemas que a criança já apresenta, né, intraútero, mesmo antes de nascer. Então é importante que a gente já identifique isso desde o pré-natal. Então o pré-natal ele é fundamental para que a gente possa identificar, prevenir e intervir em condições que venham a ser necessárias. Então quando o bebê nasce, né, pulando um pouquinho essa parte, quando o bebê ele nasce, nós identificamos ali a vitalidade da criança, né, a vitalidade. O bebê, se ele nasceu dentro do prazo, ou às vezes até um pouco prematuro, mas ele nasceu dentro do prazo. Se ele nasceu bem, ele chorou, ele respirou, chorou, ele está com os braços com tônus bem firme, se movimentando, né, respirando bem. Então são parâmetros, uma cor rosada, são parâmetros que nós utilizamos que identificam, opa, esse bebê nasceu bem, né, esse bebê nasceu bem, ele já vai para os cuidados gerais e já logo pode ir para o colo da mãe para iniciar o aleitamento nas primeiras horas que nasce. O Fábio aqui, Fábio é meu colega, Fábio Augusto Gesser, tá agora entrando aqui. Fábio, meu colega pediatra, um abraço, Fábio, obrigado por entrar. O Fábio vai ser um pneu pediatra. Fábio vai ganhar muito dinheiro, hein, Fábio? Te falei que tu vai ganhar muito dinheiro fazendo pneu pediatria, né? Eu tô aqui pediatria geral, tô passando fome, mas tu tá bem. Aqui o Chitão entrando, aqui o Cristiano também. O prefeito aqui, o Juarez, entrando, o prefeito de Tubarão entrando, o Juarez Ponticelli, obrigado Juarez por estar aqui nos acompanhando. A Marcela também, tá? A Nice, poxa Nice, obrigado aqui por ter entrado. A Nice lá da Ilhotinha, lá do bairro Ilhotinha em Capivari. Bastante gente entrando, bastante gente interagindo conosco. Fiquem à vontade para colocar suas dúvidas, né, a respeito do desenvolvimento, crescimento das crianças, tá certo? Eu estou aqui para a gente dialogar, conversar e esclarecer essas dúvidas que muitas vezes elas são importantes e muitas questões às vezes a gente precisa até conversar com algum especialista, um neuropediatra ou às vezes até um outro especialista da área para que a gente possa trabalhar em conjunto. A ciência, a medicina ela é muito ampla, né? O conhecimento ele é vasto e muitas vezes nós precisamos, mesmo um especialista ele precisa às vezes buscar informações com outros especialistas de determinadas áreas. Então, a medicina eu acho ela fantástica em virtude disso, né? Porque a gente está sempre aprendendo, sempre buscando e se aprimorando e aprendendo. Então, colocar aqui, Karina também entrando, Karina, David, obrigado aí por todos que estão entrando. Então, vou continuar aqui falando um pouquinho do desenvolvimento do bebê. Basicamente, existem várias questões, tá? Quando o bebê ele pega com que idade que o bebê ele segura um garfo? Com que idade que ele troca um objeto de uma mão para outra? Isso tudo é interessante, são testes que nós podemos fazer. Que idade que ele consegue já segurar isso tudo? São dados, são informações assim interessantes. Mas assim, do ponto de vista, de fato, que é algo que nós precisamos identificar se pode existir alguma anormalidade, algo que os pais têm que estar atentos. São alguns marcos do desenvolvimento que eu vou falar agora. Tá? Os principais marcos do desenvolvimento são, primeiro, quando a criança começa a ter a sustentação da cabeça. Você bota o bebê deitado, você segura pelo braço e puxa ele um pouco para cá. Quando que ele começa a ter essa sustentação do pescoço? A cabeça, você puxa ele, a cabeça não vai para trás, ela continua firme. Essa sustentação da cabeça ela começa a partir do 3º mês de vida. Tá? Então, no 3º mês de vida, um bebê ele começa a ter essa sustentação da cabeça. Se você pegar um bebê no colo de 2 meses, 1 mês e meio, ele ainda vai ter aquele pescoço, a cabeça molinha. Né? O pescoço ainda ele não vai ter aquele tônus, né? Então esse tônus ele começa a ter um tônus para sustentar a cabeça a partir do 3º mês de vida. Tá? Então isso é importante. É uma situação importante que a gente precisa identificar, porque isso pode significar um atraso do desenvolvimento neuropsicomotor. Então, uma criança que está no 5º mês, está no 6º mês, ela ainda não tem esse tônus, ainda não consegue ter essa sustentação da cabeça, pode indicar um atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, e isso, né, não significa uma doença específica, né? Inúmeras patologias cursam com esse atraso. Tá? E aí vai uma investigação ampla, extremamente complexa,
que não é simples, mas que nós identificamos a partir de um dado tão simples, que é se o bebê começa a sustentar a cabecinha ou não. Então isso é fundamental, tá? Essas consultas de rotina com o pediatra, muitas vezes a criança está evoluindo, você está fazendo tudo certo, mas é fundamental que você consulte a partir do primeiro mês, a partir do nascimento, mensal, consultas mensais até o 6º mês com o pediatra, porque são dados simples que a gente só não pegar no colo, só no aspecto geral, saber se está amamentando, chorando, interagindo, como é que está o xixi, como é que está o cocô, como é que está o estado geral, o sono. Todos esses dados, essas informações, elas são imprescindíveis para que a gente possa ver se as coisas estão dentro da normalidade ou se pode ter nessas informações, nessas intercorrências, algo que possa sugerir alguma patologia, alguma doença, que aí sim nós precisamos investigar. Então, no 3º mês de vida é um período o qual a criança ela já começa a ter essa sustentação da cabeça. Isso é um marco de desenvolvimento primordial que nós esperamos de todo bebê com 3 meses de vida, certo? Aqui o pessoal entrando, o Fagner, meu colega também, meu colega está fazendo residência em pediatria, está lá em Jaraguá do Sul, Fagner Gesser, aqui de Tubarão. Obrigado, Fagner, por estar participando, interagindo aqui conosco, a Raquel entrando também, Damian entrando, Jadna entrando, bastante gente aqui interagindo, bastante gente entrando e acompanhando a gente. Legal, pessoal. Vamos lá, vamos interagir. Coloque suas perguntas. Então, o bebê depois do 3º mês, um outro marco fundamental para nós, importante, é quando o bebê começa a sentar. Então, ele começa a firmar a cabeça no 3º mês de vida e ele começa a sentar a partir do 6º mês de vida. Tá? Então, entre o 5º e 7º mês, na média no 6º mês de vida, ele começa a sentar. Então, você pega o bebê, pega no colo e você coloca ele sentadinho. Ele não cai. Se você fizer isso com um bebê de 4 meses, às vezes 5 meses, de 3 meses, se você botar ele sentado, ele vai cair, ele vai para trás. Então, é importante esse cuidado, você não colocar esses bebês, né, sentado. Inclusive, até a gente, quando vai manusear, vai examinar, o pessoal da enfermagem às vezes vai pegar um acesso, uma veia para botar um soro na criança. Então, é importante porque são parâmetros que o bebê não vai ficar sentado, né? Com 3, 4, 5 meses ele não vai estar sentado. É esperado que no 6º mês de vida esse bebê ele já fique sentado. Então você vai colocar o bebê, vai tirar do colo, botar, ele fica ali sentadinho. 6 meses de vida, esse é um dado importantíssimo que também indica que o bebê está crescendo, se desenvolvendo dentro da normalidade, certo? Musculatura, sistema nervoso, tá? Sistema nervoso central, todo o metabolismo dele, né? Porque todas as alterações dentro desse padrão do desenvolvimento da normalidade pode indicar qualquer doença, não uma específica, tá? Pode indicar um problema que começou por ali, pode indicar uma doença genética familiar, pode indicar um problema que foi lá durante o pré-natal, lá intraútero, um problema que pode ter sido durante o parto mesmo. Então, tudo isso é importante para que a gente possa identificar possíveis patologias e já iniciar uma investigação e até mesmo um tratamento para essa situação. Então, passado o 6º mês que o bebê já começa a sentar, um outro dado fundamental, importante, que é um outro marco de desenvolvimento, é quando o bebê começa a engatinhar. Ele começa a engatinhar por volta do 8º mês de vida. Tá? Então, no 8º mês de vida, você deixa o bebê sentado, ele fica sentado e daqui a pouco ele começa a se inclinar e já engatinhar. Tá? Então, é esperado que o bebê ele comece a engatinhar a partir do 8º mês de vida. Certo? E depois o próximo passo de engatinhar é caminhar. Né? Ele vai começar a andar. Ele começa ali depois entre o 11º mês de vida, com apoio ele já começa a ficar em pé com apoio. Né? Ele fica em pé com 11 meses, na média de 11 meses, pouquinho antes do ano de vida, ele fica em pé com apoio, tá? Então, ou você segurando, ou ele se apoiando num sofá, numa cadeira, ele já começa a ficar em pé. Agora, quando ele começa a andar sem apoio,
a partir de 1 ano de vida, até 1 ano e 3, até 1 ano e 4 meses, tá? É considerado que o bebê ele já começa, que essa criança ela já começa a andar, né? Pelo menos até 1 ano e 3 meses de vida ele já tem que estar caminhando, tá? Essa a expectativa que nós temos, que está dentro dos padrões da normalidade do desenvolvimento de uma criança de 1 ano e 3 meses de vida, que ela já esteja caminhando, já esteja andando, sem apoio, certo? Então, mas o meu filho, ele com 10 meses já estava andando, com 10 meses ele já fazia inúmeras coisas. Tudo bem, pode ser, está dentro da normalidade. Não, o meu só foi caminhar com 1 ano e 8 meses, mas hoje ele é quase um atleta. Também pode estar dentro da normalidade. Existem variantes, existem variáveis, né? Mas essas situações nós precisamos identificar. Essas situações elas precisam ser acompanhadas, tá? Por quê? Se o bebê ele não tem a sustentação da cabeça, né, com 6 meses de vida, ele ainda não consegue sustentar. Se o bebê ele não engatinha com 1 ano de vida, poxa, esse bebê ele tem um comprometimento da sua função motora muito significativo. Ele pode sim ser o portador de uma doença, de uma patologia que precisa de investigação, precisa de monitoramento. Por isso esse acompanhamento com o pediatra, por isso que é fundamental que você até o 6º mês vá mensalmente, depois do 6º mês você vá a cada 2, 3 meses, consultas de rotinas, peguem todas essas informações, tá? Passe essas informações para o pediatra para que ele possa identificar, mas eu fui lá, o pediatra não disse nada. É porque está tudo bem. É porque está tudo bem. Se ele não disse nada, é porque está tudo bem. Se tem alguma coisa de ruim, tá? Muitas vezes nós somos os portadores das mensagens ruins, né? Então, fiquem tranquilos quando a gente diz que está tudo bem. O seu Jorge Correia aqui mandando um alô, um beleza. O Lapoli aqui mandando um alô também. O Wilson interagindo também. Obrigado Wilson, pela mensagem. A Vitória aqui também. Marivalda Aguiar, um abraço. Silvânia, a Adriana Mota, a Kelly, o Juninho entrando aqui também, a Jane, Soninha também entrando. Obrigado, pessoal, obrigado pela interação, obrigado por estar aqui me acompanhando, né, falando um pouco do desenvolvimento dos bebês, tá? E a fala? Quando que uma criança começa a falar? Então, isso também é extremamente variável. Mas o meu filho com 1 ano já falava tudo, falava até inglês, falava outras línguas. Tudo bem, que bom, tá? Então, assim, você vai encontrar muitas variantes da normalidade, né? Com crianças que já começam a falar com 1 ano, mas crianças que têm, crianças que às vezes têm 2 anos e não falam ainda, tá? Então, o que acontece? A fala é uma questão um pouco peculiar, tem fatores ambientais, tem fatores emocionais envolvidos, tem fator familiar, até genético, tá? Mas assim, se a criança, ela já começou com 3 meses, ela já tinha sustentação da cabeça, ela com 6 meses já sentava, ela engatinha, ela caminha bem, ela ouve bem, ela interage bem, ela já sobe degraus, ela está com 2 anos, 2 anos e meio, e ela não fala ainda, isso ainda pode ser considerado normal, certo? Isso ainda pode ser considerado normal. É claro que a gente precisa monitorar, precisa muitas vezes uma avaliação da fono, né? A gente pede uma avaliação da fonoaudiologia. Também, muitas vezes, quando identifica algum desses atrasos no desenvolvimento, por exemplo, a fala, dependendo, se a criança tem 3 anos e ainda não fala, nós vamos, né, ao sinal amarelo, vamos investigar, vamos pedir uma avaliação, às vezes, do neuropediatra, vamos observar se tem alguma coisa que possa estar, alguma patologia por trás desse atraso na fala, tá? Mas então a fala é algo que varia muito, e mesmo uma criança de 2 anos de idade que faz tudo, só que ela não fala ainda, ela está dentro da normalidade. Então não vamos colocar doença numa criança que tem que está bem, que interage bem, que entende tudo, que come bem, que se desenvolve bem, tem um peso, tem altura, faz de tudo, ela só ainda não fala. Então essa criança a gente
vai monitorar, né, vai acompanhar, ficar atento, mas ela não significa que ela tem uma doença, certo? Aqui, a Luciane interagindo conosco. Luciane, minha filha tem 1 ano e 5 meses e só fala papai. Ó, Luciane, ó, bacana a sua colocação, tá? Então, assim, Luciane, se a sua criança, tá? Ela com 3 meses, ela já sustentava o pescoço, já sustentava a cabeça. Se ela engatinhou com 8 meses, ela sentou com 6 meses, ela já caminha, ela escuta, ela interage, ela come bem, o peso, a altura, tá tudo certo, ela já fala papai. Então, é uma questão do ambiente, é uma questão do próprio desenvolvimento dela, tá? Tudo tem o seu tempo, certo? Então, essa criança, tá? Se ela tem todos esses comemorativos que eu falei agora, que eu mencionei, Luciane, está dentro da normalidade, certo? Você não precisa se apavorar, ok? Então, muitas mães a gente recebe no consultório, às vezes a gente tem hoje uma geração de pais que eles querem que os filhos eles sejam mais avançados. Existe uma expectativa que os filhos eles sejam quase como super-heróis, que o filho ele já comece a andar antes das outras crianças, que ele fale antes das outras. E se ele é uma criança que está dentro da normalidade, muitas vezes os pais ficam até chateados. Eles querem que os filhos sejam diferentes dos outros, tá? Então, a gente tem que ter cuidado com essa expectativa. Principalmente eu oriento muitos pais a respeito disso. Às vezes a criança ela tem uma média, ela está na escola, ela se esforça, ela é uma criança que tem uma média 7, e o pai quer que seja 10 porque tem um colega ou tem um sobrinho que tem uma inteligência para essa questão diferente, e às vezes os pais se sentem frustrados com isso, se sentem culpados. Não se sintam culpados. Cada pessoa tem uma aptidão, cada criança ela tem uma habilidade, e com isso, com o tempo, você vai identificando. E cada criança também tem um tempo para começar a falar. Tá? Tem crianças com 1 ano já estão falando mais palavras do que, por exemplo, papai e mamãe. E tem crianças que estão com 2 anos de vida, né? Ainda não falam, mas elas são muito espertas, elas interagem e daqui a pouco elas vão começar a falar sem ter nenhuma doença, certo, Luciano? Só para a gente poder colocar essa situação. Ó, mais pessoas participando aqui, Ana Cláudia, Albertina, Silvânia, Johnny também entrando. O Johnny tem 4 filhos. E aí, Johnny, tudo bem? 4 filhos, hein, Johnny? Johnny tem bastante energia, tá? Para aguentar a criançada lá em casa, né, Johnny? Obrigado, Johnny, por participar, certo? A Geusa aqui tá esperando também, vai vir um neto, né, Geusa? Vai acompanhar comigo lá no consultório. Vamos ver quem mais aqui que está aqui conversando conosco. A Rosemary também entrou, tá? Obrigado, Rosemary, boa noite também. Mais pessoas interagindo. Então, super esperta. Ó, a Luciana aqui está interagindo, tá? Eu posso interagir porque são informações que não tem problema nenhum, tá? Que é uma criança super esperta, só que ela não dorme muito bem, não come quase nada. Luciana, então assim, ó, a minha recomendação para você, Luciana, que está colocando essa situação, eu sei o quanto, eu imagino a dificuldade às vezes que a gente tem, né? Os pais eles têm essa preocupação que é legítima, é compreensível e de fato precisa a gente acompanhar, né, e ter esse cuidado como você está tendo. Tudo isso que você está colocando são queixas que nós percebemos, tá? E dentro dessas queixas, que não come nada, que não dorme, né, que só fala pouco, são dados que você traz que para nós é muito importante, só que nós precisamos assim diferenciar o que é realmente doença, que pode ser uma anemia, que pode ser algum problema hormonal, algum atraso mesmo, que pode estar relacionado a algum outro fator, enfim, tá? E o que é dentro dos padrões que considerados até dentro da normalidade. Se é uma criança que ela está com peso bom, se ela está com o comprimento dentro da normalidade, se o perímetro craniano está ok, ela é esperta, ela interage, tá? Tudo bem, tá? Vamos acompanhar, vamos ficar atento a essas suas queixas. Então você tem que, sempre que você tem essas preocupações, você tem que colocar para o pediatra para que a gente possa trabalhar contigo as suas dificuldades, as dificuldades que a família tem, certo?
Então isso tudo é importante você externar para nós, né, para nós pediatra, que o pediatra vai ser amigo de vocês. Tá? Ele está ali para ajudar, a gente está ali no consultório com vocês para ajudar, para dar apoio para vocês, dizer o que tem que ser feito, se tem que fazer exame, se não tem que fazer exame. Tá? Essa ansiedade, essa angústia, essa euforia, às vezes por fazer inúmeros exames, tá? Às vezes são exames que não são necessários, que você vai levar a sua criança de manhã cedo, vai ficar lá furando, às vezes é uma criança difícil de pegar veia, para fazer um exame, uma criança que está com peso bom, comprimento bom, quer fazer um exame de colesterol de 6 em 6 meses. Então assim, totalmente desnecessário. Então vamos fazer o que é importante, né? Vamos tomar os cuidados que são importantes. Os cuidados para prevenir, por exemplo, eu pego muito no consultório, problemas às vezes, os pais muito preocupados com o colesterol, eles se preocupam muito em fazer o exame de colesterol, mas eles não se preocupam, por exemplo, em deixar de comprar os chips. Os chips, a bala de chocolate, eles compram e continuam oferecendo. Mas a preocupação é o exame de colesterol. Não, a preocupação que tem que fazer, o que vai prevenir doenças dessa criança no futuro, são as ações que nós tomamos. Tá? E não os exames que nós fazemos. Os exames eles vão mostrar se o colesterol está bom, está ruim, né? Não tem muito remédio para isso. Agora, o que é importante são os hábitos que nós colocamos nas crianças desde cedo. Isso sim faz diferença, certo? Então é só para a gente poder aqui interagir, tá? Interagir como parceiro, como amigo. Eu sei que muitas vezes, dependendo do perfil do profissional, às vezes a gente é um pouco mais rígido, mais ríspido. Alguns são mais, às vezes não colocam muito essa situação de preocupação. Então assim, o que a gente tem que ser é ter um diálogo, né, entre o profissional e entre as dificuldades que vocês têm, para que a gente possa de fato ajudar vocês. O que a gente quer é a saúde da criança e o bem-estar, que é o mesmo que vocês. Nós queremos o mesmo que vocês querem. Tá? Então a gente é aqui para ser parceiro. Mais gente participando. Aqui a Linhares, é muito importante que os pais tenham visão, que cada criança é única, tem as suas particularidades, todas as super expectativas dos pais, que pode acarretar problemas de ansiedade depois da vida adulta. Eu penso que a formação da autoconfiança e do equilíbrio emocional é gerada na infância, né, doutor Vicente? Sim, tá? Sim. Tá bom, Daiane? A Daiane Linhares aqui, ela colocou essa situação, dessa questão da confiança, dessa questão da expectativa, da ansiedade, de tudo isso que os pais colocam muitas vezes e depositam nas crianças, às vezes uma expectativa do que muitas vezes ela não é. Né? Às vezes elas têm uma expectativa que elas querem que o filho seja um jogador de basquete e o filho adulto vai ter 1,65 m. Então são situações e eles se frustram por isso. Tá? Então às vezes aí a criança ela vai no consultório achando que vai ter 1,85 m, 1,90 m e a família, né, ninguém passa de 1,70 m. Então são situações que às vezes as crianças se frustram com isso e são situações que a gente não consegue alterar. A gente não consegue modificar o gene, a genética, o tipo de cabelo, né? A altura-alvo. Né? Não adianta dar hormônio que o osso não vai crescer mais daquilo que está esperado dentro da genética. Se tem deficiência de hormônio é outra história. Tá? Então, são coisas que eu externo aqui para vocês que a gente tem muita dificuldade em lidar com isso com os pais. E é preciso que os pais tenham essa compreensão, esse compreendimento, esse entendimento, para que a gente possa conseguir vencer essa etapa desses conflitos, que são conflitos, né, do período agora da criança, do período depois que inicia a escola, do período da adolescência. Tá? Então são todas etapas importantes e que você precisa levar no pediatra para que a gente possa acompanhar. Lembrando também, né, que além desse período, o período da adolescência também é papel nosso, é papel do pediatra. Você com seu filho de 14, 15, 16 anos, você pode levar, se quiser levar no clínico, não tem problema nenhum, num especialista de determinada área também não tem problema, mas esse adolescente, ele preferencialmente deve ser atendido pelo pediatra. O profissional que tem a aptidão para atender esse público também somos nós, o pediatra. Então, o adolescente ele também pode ser atendido pelo pediatra, certo?
Algo que eu coloquei essa semana também, que eu postei, foi a questão uma outra questão que eu postei foi a questão do sono, falando dos sonos dos bebês. Eu até fiz um vídeo, você me acompanha lá no meu site, acompanha também nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, o vídeo que eu coloquei a respeito dos ciclos dos sonos dos bebês, certo? Então, existem muitas queixas que às vezes o bebê não dorme ou que ele dorme demais. Existe um padrão, né? Que isso, claro, é modificado com a rotina familiar, que é algo que você precisa estabelecer quando o bebê, você traz o bebê nasceu, saiu do hospital, você leva para casa, você tem que estabelecer uma rotina. Então, essa rotina que você estabelece, ela também vai contribuir para um sono mais tranquilo do bebê. Então, o bebê, basicamente, recém-nascido, ele dorme de 16 a 20 horas. Ele praticamente dorme 80% do período dele, né, do dia, ele passa dormindo. Então, é algo que a gente precisa ter esse entendimento, porque dependendo da situação, às vezes o bebê, ele pode ter alguma patologia e você não identificar porque ele está dormindo. Então, tem que estar atento, né? Se um bebê recém-nascido tem febre, tem que levar na emergência, tá? Bebê até com 30 dias de vida, que está com febre, às vezes, como ele dorme muito, às vezes você não identifica, tem uma febre, tem que levar na emergência. Esse bebê pode ter uma infecção ainda em curso, então precisa levar na emergência, né? Então, bebê com febre, bebê até o 28º dia de vida, precisa levar na emergência, né? Só um alerta aqui. Outra hora eu vou falar mais a respeito da febre, tá? Que é algo do dia a dia muito comum, que a gente... é o dia a dia nosso, do pediatra, o dia a dia de vocês, dos pais, essa questão da febre, tá? Aqui mais, ó, boa noite para todos. Aqui o Luiz Carlos entrando, Raquel, o Murilo, a Zélia, a Vanessa, a Júlia. Obrigado, pessoal, obrigado por interagir, obrigado por estar aqui acompanhando. Deixe suas dúvidas aqui, tá? Coloque, faça suas dúvidas, suas colocações. Vamos colocando aqui para a gente poder interagir mais, tá? Aqui mais pessoas aqui participando, a Ione também entrando, certo? Então, sobre o sono, à medida que o bebê ele passa do primeiro, do segundo, terceiro mês, esse número de horas ele vai se reduzindo, tá? Então, assim, ele começa basicamente dormir 20 horas quando nasce, depois lá pelo segundo mês de vida ele passa a dormir de 16 horas por dia e aí vai reduzindo, tá? Então, numa média, um bebê de 6 meses, ele basicamente dorme 12 horas por dia. 12 horas mais umas 2 cochiladas, certo? E uma criança de 1 ano, na média, ela dorme 10 horas por dia. Você pode identificar que essa questão do sono, né, é uma questão bem difícil. Se você perguntar para o pediatra, né, se o bebê, ele não dorme. Então é algo que a gente tem às vezes tem que ter muita sensibilidade para entender o que é não dorme e o que é que dorme demais. Então, se está numa curva, está dentro da tabela, nós consideramos que está dentro da normalidade. Se está fora, nós vamos identificar a dinâmica da família, né? E se o bebê está crescendo e se desenvolvendo bem, certo? E uma outra situação a respeito do sono também, tá? É que isso tudo varia de acordo com a dinâmica familiar, tá? Com questões também de alimentação, com as questões de hábitos, com as questões do banho, com as questões do barulho, com as questões com os fatores relacionados à luminosidade, certo? Porque a luminosidade, a baixa luminosidade estimula a liberação de melatonina, né? E essa melatonina é um hormônio que ele vai estimular com que o organismo ele diminua o seu ritmo, o ciclo circadiano, basal, e faça com que estimule mais as ondas cerebrais para que a criança venha dormir, certo? Então, todos esses aspectos, eles devem ser levados em conta, certo? Para falar um pouco dessa questão do sono. Mais pessoas participando aqui, a Milton também entrando, obrigado, Milton, aí por entrar.
Dayana, tá? Obrigado, Dayana, por interagir, certo? Aqui o Chitão, meu neto 4 meses, não come nada e à noite tá chorando. Então, Chitão e Adriana, a respeito dessa questão do não come nada, né? Não come, não, ele não dorme quase nada e quando dorme ele chora, né? Acorda chorando, certo? Então, como eu falei do sono, ele está com 4 meses, tá? Então, 4 meses, qual é a estimativa de horas que um bebê de 4 meses ele tem de sono? É em média de 12 horas, tá? 4 meses ele tem essa média de 12 horas de sono, mais 2 cochiladas, certo? Isso pode variar bastante, ok? Mas o que é importante? Primeiro, a alimentação, a rotina familiar, o ambiente, outra situação, muita roupa, tá? Às vezes está no verão, calor de rachar, principalmente as avós elas pegam, colocam o bebê ali, botam uma roupa, meia, luva e mais um cobertor, um calor de 40 graus, 35 graus. É claro que a criança não vai dormir pouco, ela vai ficar irritada, ela vai ficar desconfortável, tá? Ou não é porque o bebê às vezes ele está com o pé ou a mão mais gelada que ele está com frio, não é porque é bebê que precisa encher de roupa, cobertor, né? Então é como a gente, normal, né? Como adulto, como criança maior, tá? Sente frio, sente calor, sente fome. Então essa questão da roupa ela é muito importante também, tá? Assim como no inverno é importante não deixar o bebê passar frio, estar bem agasalhado, também no verão é importante não agasalhar demais, senão vai suar, vai ficar mal, não vai ter um sono tranquilo e aí a criança vai ficar irritada mesmo, certo? Então muito cuidado com essa questão de roupas, certo? Ó, Chitão, então vamos lá, cuidado com essa questão de roupas, preste atenção, certo? Com essa questão de excesso de roupas. Isso é algo que tem que ser muito observado, porque a gente vê quando passa na enfermaria um calor e as mães enchendo, principalmente as avós, né? Enchem de roupa essas crianças. As crianças estão tudo suadas, elas estão irritadas. Às vezes eles colocam tanta roupa na madrugada que a criança está sempre irritada, chorosa, e às vezes é só porque ela está incomodada, desconfortável. E a gente vai lá e tem que fazer exame para meningite. Aí vai lá, funciona, fura lá a criança por causa dessa situação. Tá? Então, assim, é importante ter esse discernimento, esse bom senso quanto à questão do excesso de roupas nas crianças. Certo? Então, observar, se não está passando fome, às vezes a criança não dorme porque está com fome, tá? Tem que ver se o leite materno, se é leite materno, se é suficiente, o tipo de fórmula. Então tem várias questões que você precisa consultar. Então leva lá no consultório para a gente poder atender esse teu bebê e ver se tem algum problema nele, tá certo? Vamos lá, a Gisele aqui participando pelos esclarecimentos. Obrigado, Gisele. Gisele trabalhou comigo no posto de saúde. O Alésio também. A Eliane aqui participando. O filho nasceu com 26 semanas, tá? E hoje está com 10 meses e ainda não senta sozinho. Então vamos lá. Com que idade começa a sentar? Começa a sentar a partir do 6º mês. Mas, como ele nasceu com 26 semanas, nós temos que descontar praticamente nós temos que descontar quase 4 meses, porque ele nasceu prematuro. Então é esperado, se é 4 meses ele está com 10, tá? É esperado que daqui a pouco ele comece a sentar. Então ainda está dentro da normalidade, tá certo, Eliane? Em virtude da prematuridade. Então nós temos que adequar, a gente faz um cálculo com a idade gestacional corrigida. Então nós temos que adaptar, tá? No caso tem 10 meses, nós temos que colocar, então agora nós vamos esperar, a partir de agora que ele comece a sentar. Tá certo? Em virtude do prematuro. Então o prematuro ele tem um cuidado diferente. O prematuro ele tem outras, a gente tem que adequar algumas vitaminas, tem que adequar essa questão do desenvolvimento, questão da alimentação, questão das vacinas, teste do pezinho. O prematuro tem todo um cuidado especial para que a gente possa
não errar, né, em situações como essa, certo? Então tá aí, então só para te colocar esse a respeito dessa situação, vamos acompanhar, mantenha um acompanhamento dele, tá? A prematuridade, 26 semanas é muito prematuro, então a gente precisa ter esse acompanhamento, tá? Esse bebê ele precisa estar sempre monitorado, tem várias questões que precisam ser acompanhadas, né? Exame do fundo do olho, exame da parte da cardiológica, o neuropediatra para ver como é que está essa parte de desenvolvimento neuropsicomotor. Então o prematuro ele é diferente das crianças que nascem dentro da idade gestacional normal, certo? Então o prematuro ele tem outros fatores que a gente precisa acompanhar. Mais gente participando, a Fernanda aqui participando, a Fernanda Maria, a Catarina também entrando, o Lucas também, a Lani. A Lani aqui está perguntando que ela falasse um pouco sobre a alimentação das crianças. Quando comecei a dar comidinhas para minha filha com 6 meses, ela comia super bem. Agora é um trabalho para comer, porque ela está com 2 anos e 5 meses. Lani, isso é uma queixa, além de ser uma queixa sua, é uma queixa da grande maioria dos pais. Tá? A questão da alimentação, você fez tudo certo, né? Que iniciou ao 6º mês de vida, é isso mesmo, né? Um bebê que está exclusivamente no seio materno, a alimentação complementar deve ser introduzida a partir do 6º mês de vida, perfeito. E essas questões alimentares, né, agora, é uma questão muito de hábito, você tem que identificar. Quando ela fica na casa de um tio, de um padrinho, de uma avó, de um avô, o que eles dão para comer? Tenta pescar isso com bastante habilidade, sem criticar, senão eles não vão falar, tá? Senão eles não falam, então tenta criticar, tenta não criticar no caso, né? Tenta ter essa habilidade para você coletar essas informações quando está com vô, com vó, se o pai levou em algum lugar, porque se a criança, se alguém dá um chocolate, se alguém dá um chip, se alguém dá alguma coisa que ela gosta, assim, algo que ela gosta muito, tipo um doce, o que ela vai fazer? Ela vai, instintivamente, o quê? Deixar de comer esses alimentos, porque daí vai ser ofertado para ela algo que ela de fato goste. Por exemplo, um chocolate, um doce, uma bolacha, algo assim, certo? Então é importante ter essas informações para que você identifique se não tem algo por trás de ela não aceitar essa alimentação, tá bom? E tem que ser estimulado, tem que ver de que forma que ela aceita tal alimentação, o que ela quer, o que ela não quer, vai colocando, vai oferecendo, estimular e oferecer sempre alimentos saudáveis para as crianças, né? Para que elas não criem hábitos que nós já criamos, né? A Júlia aqui também está participando. Júlia, obrigado pela participação. A Júlia aqui também perguntando do desfraude, tá? Desfraude é um tema extremamente polêmico, tá? É uma coisa que eu discuto muito, eu bato de frente muito com o pessoal de creche por causa da questão do desfraude. Tá? O desfraude é o seguinte, meu menino não está sendo fácil, ele tem 3 anos e 3 meses e tem uma séria preguiça de ir ao banheiro. Alguma dica? É trabalhar mesmo, tá, Júlio? Eu sei que não tem uma fórmula mágica, né? Mas é trabalhar, fazer com que você sempre converse com a criança e estimule que ela vá ao banheiro, né? Você tem que estimular, mostrar para ela a necessidade de ela fazer o cocô, fazer o xixi no banheiro, certo? Isso é uma dica, né? Mas é algo que precisa ser feito e fazer com bastante calma, bastante cautela, não ter pressa para tirar a fralda da criança. Quando se tem muita pressa para tirar a fralda, muitas vezes a criança ela fica constipada, ela fica segurando, retendo as fezes e aí faz com que ela tenha constipação, certo? Então você está fazendo certo, tá? Você está fazendo certo. Não precisa desfraldar, está indo certinho. É estimular, conversar, mostrar para ela a necessidade de fazer o cocô ali no vaso sanitário, tá certo? Você está indo bem, tá? Aqui o Lucas também perguntando,
Se o peito do bebê está quentinho, é uma boa medida para saber se a medida de roupa, a quantidade de roupa está suficiente. É uma medida sim, tá? Está quentinho, tá bom, né? Está aqui numa temperatura agradável, é uma das medidas para a gente saber. Tá? Agora é uma coisa muito até de sensatez, né? Se tá frio, você vai saber que precisa de uma luva, precisa de uma, 2 meias, precisa de um agasalho por baixo, mais um outro, né? Se está uma temperatura ambiente, uma roupa normal, adequada para a temperatura que está, né? Tal qual nós, tá? Então não é porque é bebê que tem mais frio. Ele é bebê, então ele sente muito mais frio. Não é assim, tá? Então a roupa é basicamente como nós utilizamos, certo? E uma das coisas que você vai identificar é sempre que as mãos e os pés dos bebês eles são mais gelados, tá? Isso não significa que seja frio. Tá? Se você passar numa enfermaria que tem 10 bebês, você vai, se ele tiver sem meia, sem luva, você vai passar, botar a mão nos 10 bebês, nos pés e nas mãos, você vai ver que todos eles são gelados, certo? Não é uma questão de estar com frio ou não, ok? A Dors aqui entrando, a Adriana entrando, a Cibele também entrando, o pessoal participando bastante, o Wilsinho aqui também entrando, aqui interagindo. Pessoal, então a gente tem mais um tempo aqui, tá? Agradecer a todo mundo pela interação, por estar participando, fazendo pergunta, colocando suas dúvidas, suas angústias, né? Cuidar de criança é isso mesmo, né? A gente sempre tem aquela angústia se está fazendo as coisas certas, se está fazendo o que é certo. Muitas vezes a gente não faz o que é certo, mas a gente faz de coração, né? Os pais eles fazem muitas vezes algo porque eles sentem às vezes até reféns da situação que está, quando a criança ela chora demais, quando a criança não dorme, quando a criança ela está com fome, ela não quer um alimento, e você vai lá dar um chips, ela calma, né? Dá um celular, uma criança que está irritada, ela calma. Então isso tudo é compreensível, tá? Extremamente compreensível. E nós estamos aqui para trabalhar e informar e interagir com vocês em questão de informação, questão de ajuda, de apoio, certo? E o acompanhamento com o pediatra é fundamental, porque ele vai sempre na consulta, né, de rotina, ele vai passar essas informações, certo? Uma outra informação que eu vou passar também mais adiante é sobre a prevenção de acidentes na infância. É algo que a gente vê com relativa frequência, principalmente queimaduras nas crianças, tá? É algo que me preocupa muito e a gente vai trabalhar em conjunto aqui. Eu vou falar com o pessoal dos bombeiros também, tá? Pra gente fazer algum trabalho mais dinâmico, didático, pra gente poder interagir mais, tá? Agradecer a vocês todos que estão acompanhando aqui a gente, me acompanhar aqui nas redes sociais também é importante, tá? Instagram, o site também, meu site agora já tá prontinho. Mais o que aqui, o Facebook também, certo? Lá na minha página também tem o número do consultório, para vocês, se quiserem levar as crianças, pode levar, agendar lá, certo? Aí falar um pouquinho dos remédios de vermes, né? Que quero dar, quando dá para criança. Então, crianças que apresentam doenças parasitárias precisam fazer uso do antiparasitário. Em média, nós começamos a dar a medicação antiparasitária como rotina a partir do 2º ano de vida. Mas isso varia, tá? Você vai ver um pediatra que diz 1 ano, você vai ver um outro que diz que não é para dar. Isso varia muito. Em média, no 2º ano de vida da criança, a gente começa a dar o antiparasitário anualmente, certo? A não ser que tenha algum indício de giardia, de ascaris, né? Enfim, ameba, que são doenças que não são tão comuns como antigamente. Antigamente você tinha crianças que faleciam de verminose, né? Elas tinham bolo no Nordeste, na África ainda tem, né? Crianças têm bolo de ascaris, né? De lombrigas saindo pelo nariz, pelo ouvido, infestação de ascaris, né? Coisas que antigamente até, talvez se você perguntar para um vô do interior, algo assim, você vai coletar essa informação. É algo que a gente não vê, né? Não vê muito. E antigamente as crianças morriam muito mais do que hoje.
Antigamente era muito mais comum. Se você perguntar para um tio mais velho, uma vizinha mais idade, você pergunta para ela: quantos filhos você e sua família tiveram? Quantos, eles até usam a expressão vingaram, né? Quantos deles vingaram? Você vai ver que é muito diferente de hoje. Né? Mudou totalmente o índice de mortalidade infantil em virtude dos cuidados que nós temos. Certo? Aqui o pessoal, todo mundo interagindo, participando. Pessoal, deixa eu ver aqui o Júlio entrando, Cibele, a Júlia perguntando a respeito de vitamina. Vitamina, o óleo de banho, Scott é uma vitamina boa para abertura do apetite da criança. Eu não recomendo, tá? Esse óleo de bacalhau, né? Óleo de bacalhau, não recomendo. Se a criança ela come bem, se ela está tudo bem, não há necessidade. Se ela não tem apetite, a gente tem até outras formulações até mais adequadas. Óleo de bacalhau eu acho que vai tirar mais o apetite da criança ainda, né? É ruim, quem já usou sabe que é ruim. E aí, se tu quer tirar o apetite da criança, então dá esse óleo de bacalhau, que é ruim mesmo, né? Então assim, vamos evitar de dar esse óleo Scott aí, óleo Scott bacalhau, porque eu não recomendo de jeito nenhum. Tá certo, Júlio? Tá? Deixa eu ver aqui. Júlio, dá o óleo de bacalhau pro marido. Se ele estiver te incomodando, dá umas 2 colheres lá que ele já vai parar de te incomodar, tá certo? Brincadeira, tá, Júlio? Estamos aqui só para interagir, mas é isso. Pessoal, a Mari entrando aqui também. Vamos lá. Muita gente aqui interagindo, muita gente hoje participando. O pessoal está bem empolgado hoje também, tá? Aqui perguntaram também, perguntaram onde fica o consultório. Eu atendo lá na Psicomed. A Psicomed é a clínica que fica próximo lá do antigo aeroporto, onde era Prodesul, que hoje é o clube de campo do lado, né? É a Arena Multiuso, próximo ao shopping, a clínica Psicomed, e é 3628-2919, tá? Pode também deixar na minha página, pode deixar ali deixar a mensagem que a gente interage e agenda lá com a nossa secretária a consulta para vocês, tá certo? Ó, a Júlia aqui gostou da brincadeira. Não faz isso não, hein? Não faz isso não, senão depois ele vai brigar comigo. Aí eu perco um paciente. Tá, a Lani aqui também, interagindo, a Ivone também. Tá certo, pessoal? Aqui eu quero agradecer a todos pela participação, tá? Todo mundo que participou, que interagiu, que perguntou, tá? Como é gostoso, né? Cuidar de crianças, como é gostoso interagir com as crianças, como é interessante também, né? Essas questões quando a criança está começando a gostar de um determinado alimento, quando ela começa a engatinhar, falar, sorrir, interagir, né? Como é gratificante. A gente, né, nós pediatras, nós fazemos isso com muito amor, tá? É uma das áreas da medicina, em termos financeiros, enfim, que comparados com os demais, talvez a gente não tenha a mesma remuneração com os outros profissionais, mas a gente é muito feliz com isso, né? Porque a gente fica muito feliz quando um pai tem alguma informação, ele sai feliz dali, ele vê que a criança está bem, a gente vê que conseguiu ajudar, né? Ajudar a contribuir tanto para a saúde da criança quanto para a família. A gente fica muito feliz com isso, né? É uma vocação, acho que eu também nasci para isso. Os colegas todos que fazem pediatria aqui também trabalham com muita satisfação e alegria. E para nós é uma alegria ver vocês aqui também interagindo conosco, fazendo perguntas. Tá certo? Agradecer a todos pela participação, pela interação. Daqui 2 semanas estaremos de novo com mais alguma live falando de outros temas. Certo, pessoal? Obrigado, uma boa noite.